E ela está com a gente conectada aqui na primeira edição do Central 98. Doutora Luciana Nepomuceno, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia para nossa audiência. Vamos para mais uma terça-feira aqui no Central. Bora. Mais uma terça-feira hoje, doutora Luciana, falando sobre os descumprimentos de Jair Bolsonaro e Marcos Duval. Vamos começar com aquela contextualizada, por favor, Lu. Carol, o ministro Alexandre de Moraes, ele proferiu duas decisões que têm um conteúdo jurídico, político e simbólico altamente relevante em se tratando desses personagens que têm um grande papel na política nacional. Um é um senador da República, Marcos Duval, o outro é o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Essas decisões, elas têm um ponto de coincidência que é o descumprimento das medidas cautelares, tanto por um quanto por outro, que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal a ambos. E esse descumprimento motiva que um agravamento das medidas cautelares. Mas o fato é, existe diferença na consequência dessa desobediência por parte desses agentes políticos. No caso do Marcos Duval, vamos contextualizar aqui, qual foi o descumprimento? Havia uma restrição imposta a ele de bloqueio dos passaportes, de restrição dos passaportes. Ele pega o passaporte diplomático e vai lindo, leve e solto para Disney e ainda faz postagens, faz vídeos lá na Disney falando que ele havia avisado tanto ao Supremo quanto ao Senado que ele iria fazer a viagem, sabendo, consciente de que havia uma medida restritiva que determinava esse bloqueio do passaporte de um modo geral. Então, no caso do Marcos Duval, foi feito um escalonamento dessas medidas cautelares e agora ele, além de ter que devolver o passaporte diplomático, como já deveria tê-lo feito, ele sofreu um agravamento, que ele tem agora o bloqueio de salário, o bloqueio de todas as rendas dele e, com isso, o uso de tornozeleira eletrônica. Mas foi dado um recado. Caso ele insista nesse descumprimento, vai ter um escalonamento do agravamento dessas medidas, com o risco, se for o caso, inclusive, de decretação da prisão preventiva. O caso do ex-presidente já é um caso mais grave. Por que um caso mais grave? Porque a medida que foi determinada a ele foi uma medida privativa da liberdade. Foi decretada a prisão domiciliar, que é uma modalidade de prisão de restrição, como eu disse, da liberdade. E por quê? Não só por envolver um ex-presidente, mas pelo Supremo, no caso, o ministro Alexandre de Moraes, ter entendido que aqui há uma intenção deliberada, coordenada, consciente no descumprimento das decisões judiciais. E nós temos que lembrar que há pouco tempo, com o vídeo que envolveu a Câmara dos Deputados, o ex-presidente mostrando ali a tornozeleira eletrônica e todo o seu inconformismo com o processo e com as decisões que ele tem sofrido, aqui o ministro Alexandre de Moraes já tinha levantado a bandeira amarela e advertido o ex-presidente de que, como foi um descumprimento isolado, ele não iria revogar as medidas cautelares que já haviam sido impostas. Dessa vez, com o evento em Copacabana e os vídeos que foram divulgados ali, o ministro entendeu que agora haveria, sim, uma intenção deliberada, consciente nesse descumprimento e a consequência foi a prisão. Então, a mensagem que é dada nessas decisões, aí eu falo tanto o Marcos Duval quanto o ex-presidente, é um recado que ninguém está acima da lei, por maior que seja o status que ele ocupe dentro da hierarquia política. Aí, como o ministro bem disse, a justiça é cega, mas não é burra. E se tem uma medida cautelar, isso vale para todos e todas. A medida cautelar, ela tem que ser cumprida sob pena dela ser revogada se ter um agravamento ali.
Tá aí, doutora Luciana Nepomuceno, toda terça-feira com a gente aqui na primeira edição do Central 98, trazendo um tema pra gente debater, pra gente refletir. Na semana que vem ela tá de volta. Enquanto isso, você acompanha a doutora Luciana nas redes sociais, né, Lu? Exatamente, Luciana Nepomuceno. Uma excelente semana para todo mundo. Valeu, obrigada Obrigado. demais, Lu. Excelente semana pra você também.